Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso seminário Israel Antiga e Moderna. Você está no canal Mais Uma Voz e eu sou o Roberto Mateus da Costa. Apenas mais uma voz entre milhares por toda a extensão da terra que proclamarão as advertências de Deus. E eu quero recapitular com vocês, neste momento, os 10 passos errados em rebelião contra Deus que o povo do Advento, imitando o antigo Israel, dariam em sua experiência. Como vimos até aqui, muitos dessas rebeliões já tiveram lugar na história desse povo. E nós vamos recapitular aqui todas elas antes de darmos continuidade ao seminário. As 10 vezes, então, da IASD, da Organização Adventista, seriam as seguintes. Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nós vimos que esses princípios, as doutrinas fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foram rejeitadas, mais especificamente em 1931, e depois nos anos subsequentes, na década de 40, 50 e depois na década de 80, através do livro Nisto Cremos, na Conferência Geral de Dallas, onde esse livro foi apresentado como o Credo Adventista, uma espécie de catecismo adventista, onde agora todos deveriam acreditar naquelas doutrinas. O segundo passo em rebelião contra Deus é esse aí que está em vermelho. Nossa religião seria alterada. E nós vimos várias dessas alterações acontecendo nos inários, nos certificados de batismo, até no logotipo da igreja, que antes era os 3 anjos, em redor do mundo aí, pregando o Evangelho Eterno, proclamando o Evangelho Eterno, e agora foi introduzida aí a chama trina, uma chama satânica, como nós já demonstramos aqui, um símbolo do próprio satanismo dentro da organização adventista. O terceiro passo, os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos, de 1855 a 1905, que foi quando ela deu essa declaração, seriam tidos na conta de erros. Nós vimos aí a comprovação de que realmente os teólogos aí da IASD, eles estão dizendo que eles interpretaram erradamente o testemunho bíblico naquela época e que hoje a igreja tem uma compreensão melhor. Essa profecia também se cumpriu, esse passo, essa rebelião também aconteceu na história do povo do Advento. O próximo passo errado aí, é o quarto, estabelecer-se-ia uma nova organização. Na realidade, não foi mudado o nome, mas mantendo o mesmo nome, uma nova organização foi se desenvolvendo com o mesmo nome. Nós entendemos que para você mudar uma igreja, basta você mudar as suas doutrinas. E aí você tem uma nova igreja, uma nova organização. E essa nova organização é a própria organização adventista do sétimo dia, que foi modificada, que foi alterada ao longo dos tempos, caracterizando assim uma nova organização. O sexto passo de rebelião contra Deus, escrever-se-iam livros de ordem diferente. Vimos aí vários livros que foram escritos
de ordem diferente, com doutrinas diferentes, com ensinamentos diferentes daqueles que Deus concedeu a essa igreja, a esse povo. O próximo passo de rebelião, introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Seria o sexto passo, né? E esse sistema de filosofia intelectual, ele realmente foi introduzido. Os institutos aí de ensino da igreja passaram a ter um novo sistema de filosofia intelectual. O próximo, o sétimo, né? Os fundadores deste sistema iriam às cidades. E realmente eles foram às cidades, né? A continuação do texto fala que eles fariam um trabalho maravilhoso e foi feito um trabalho realmente grandioso aí de lavagem cerebral, podemos dizer assim, na mente das pessoas, para que elas pudessem então assimilar esse novo sistema de filosofia intelectual. A oitava rebelião contra Deus, que em certa medida começou, mas ela vai se intensificar mais ainda da agora para o fim dos tempos. O sábado e o Deus que o criou seriam menosprezados. Isso já tem acontecido em alguma medida, mas ainda vai se intensificar quando a empresa adventista aceitar então as leis conculcando o direito de liberdade religiosa das pessoas, impondo aí a obrigatoriedade da observância do domingo. A empresa adventista vai aceitar essas imposições legais com desculpa aí de que é para manter as suas instituições para continuar pregando o evangelho. Muitos vão ser enganados, né, como tem sido. O nono ato de rebelião contra Deus, que é o que vamos entrar daqui a pouco, seria este daí, ó. Ensinariam, ou melhor, coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício. Seria o décimo e último, né? Então falta a nós analisarmos esses dois, que é o que faremos a partir de agora, analisando o nono, coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Continuando o nosso seminário, então, após essa recapitulação que fizemos, havíamos parado neste slide do livro Fé e Obras, páginas 77 a 78, que mostra então que não devemos confiar na interpretação das Escrituras de outras pessoas, por mais que elas sejam pastores, teólogos, pessoas capacitadas, devemos estudar por nós mesmos para não sermos enganados. E continuando aqui a comparação entre a antiga Israel e a moderna, em 2 Reis 17, verso 15, nós lemos o seguinte: rejeitaram os estatutos e a aliança que fez com seus pais e os testemunhos que lhes deu. Seguiram a vaidade e tornaram-se vãos. E seguiram as nações que estavam ao redor deles, a respeito das quais Jeová lhes ordenara que não fizessem como elas fizeram. Então nós temos aqui um relato que o antigo Israel ele se envolveu com as outras nações, coisa que Deus havia dito para que eles não fizessem, e eles se envolveram, adoraram seus deuses, aprenderam seus costumes e se afastaram do Deus verdadeiro, né? Com relação à moderna Israel, será que isso aconteceu? Vamos dar uma olhada. Satanás pode habilmente disputar o jogo da vida com muitas pessoas e ele age do modo mais disfarçado e enganador, a fim de roubar a fé do povo de Deus e desencorajá-lo. Ele opera hoje como operou no céu, dividir o povo de Deus justo nesta última fase da história da terra.
Procura criar dissensões e despertar contendas e discussões, e remover, se possível, os velhos marcos da verdade. Entregue ao povo de Deus. Ele procura fazer parecer como se o Senhor se contradissesse a si mesmo. Cristo em seu santuário, página 19. Então nós temos aqui um relato de que o inimigo, ele trabalhou, para remover os velhos marcos que foram dados a essa igreja. E assim ela começou a se afastar de Deus e a se assemelhar cada vez mais com o mundo. Vimos aqui o envolvimento ecumênico dela. Vamos ver um pouco mais também, mais adiante, mais detalhadamente, que assim como a antiga Israel começou a se aproximar das outras nações e aprender seus costumes e adotar seus costumes e a adorar seus deuses, a moderna Israel também tem feito o mesmo. Tem se aproximado das outras religiões, aprendido e adotado seus costumes e adorado o mesmo Deus que as outras denominações. Vamos agora aqui, descerrando as cortinas, ver experiências traumáticas na história daqueles que tentam se opor ao novo movimento, à nova organização, à nova Igreja Adventista do Sétimo Dia, que passou por profundas transformações ao longo dos anos e que não permite que ninguém se oponha a essas mudanças. Como nós vimos, o nono passo de rebelião contra Deus, imitando o antigo Israel, é este aí. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. O novo movimento que temos, a nova instituição, a nova organização Adventista do Sétimo Dia, é uma organização que não admite, de forma alguma, oposição a seus novos métodos, a suas novas abordagens, as suas novas doutrinas, os seus novos conceitos. E ela pune sumariamente, com a exclusão, com a perseguição, com calúnias, com difamações escancaradas e até mesmo com algumas coisas que vamos ver aqui daqui a pouco. Este exemplo que vou mostrar aqui para vocês é apenas um exemplo. Se fôssemos colocar vários e vários exemplos aqui, o nosso seminário ficaria mais longo do que ele já está. Mas eu quero citar este exemplo e depois no final mais um, para que vocês tenham uma noção do que se passa com aquele que ousa se levantar para denunciar e para se opor a este novo movimento que foi introduzido na Empresa Adventista do Sétimo Dia. E eu faço questão de falar esse nome, Empresa Adventista do Sétimo Dia, porque igreja é diferente de empresa. Mesmo embora tenham muitas semelhanças, mas a igreja de Deus, Deus conhece, Deus sabe quem é o seu povo. A igreja de Deus não é uma empresa. A igreja de Deus não é uma estrutura física, com pedras, com cimento, com telhados, com púlpitos, com bancos.
Não, a igreja de Deus não é isso. A igreja de Deus são seus filhos fiéis, que obedecem a Ele, que fazem sua vontade. IASD de Poá, São Paulo, era assim. Nós temos aí algumas fotos, né, da época. Início da década do ano 2000. Né? Não sei precisar exatamente o ano para vocês, mas essa era a IASD de Poá, Igreja Adventista de Poá, em São Paulo. E essa igreja, em peso, ela descobriu a verdade a respeito das mudanças que aconteceram dentro da organização adventista. E ela, em peso, a maioria esmagadora de seus membros aceitaram a mensagem. Entenderam que os marcos antigos realmente eram os marcos verdadeiros. E passaram então a estudar isso profundamente, a examinar. E aceitaram e se posicionaram contra a nova organização, a nova Igreja Adventista, que foi arquitetada ao longo dos anos. E veja o que fizeram com a IASD de Poá após o seu posicionamento. Destruíram toda a sua estrutura, arrancaram telhados, destruíram as paredes, tudo. Tiraram os bancos de lá de dentro, todos os seus móveis lá de dentro. De forma covarde, de forma ditatorial. Foi isso que eles fizeram. E eles tiveram então que se reunir em outro local. Aí você já encontra o pessoal da IASD de Poá se reunindo em outro local. Passaram a se reunir em outro local. Tem aí uma foto da fachada do local onde eles estavam se reunindo, uma porta de aço, tipo essas de comércio. Passaram a se reunir lá e você percebe aqui que a temática era o último convite no contexto aí das 3 mensagens angélicas. Entenderam aí que a igreja não estava comprometida mais com a pregação da mensagem dos 3 anjos e passaram então a fazer disso aí sua meta principal, que como nós vimos nesse seminário, essa é a meta principal do povo de Deus, a pregação da mensagem dos 3 anjos. E passaram então a se reunir aí, porque tiveram a sua liberdade religiosa duramente oprimida, duramente perseguida, duramente castigada. Essa é a nova organização adventista do 7º dia. Ela não permite que se oponha, que nada se oponha ao novo movimento. No próximo vídeo do seminário, vamos continuar analisando esse 9º passo de rebelião contra Deus, dado pela moderna Israel. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueça aí dos recadinhos que sempre nós damos para você ajudar o canal. Curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.